Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Meu nome é Rodolfo e hoje eu vou ensinar vocês a como fazer uma placa eletrônica, tá? Uma simples placa eletrônica correspondente a uma fonte de alimentação que vai entrar de 0 até 24 volts e vai ter uma saída regulada de 5 volts. Ok? Beleza, gente? Tranquilo? Então vamos lá. Primeira coisa é fazer com que a gente saiba o projeto inicial do Proteus Isis numa pasta. Então vamos lá. File, Save Design As. Vamos apontar a pasta aqui. Aí, vou dar o nome aqui, ó. Fonte-alimentação. Ok? Beleza? Clica aqui. Componente Mode. P para adicionar componente. Para a fonte de alimentação a gente vai precisar de diodo. Então, 1N 4007. Depois do N4007, vamos adicionar capacitores. Então, 1000 micro. Vamos procurar os capacitores aqui, ó. 1000 microfarad. 1000 capacitors radial electrolytic. Vamos colocar aqui, ó, de 63 volts. Ou de 35. Vou colocar o de 35 volts. Beleza? 100 micro. 1000 micro, aliás. Vou colocar o de 100 micro também. Então, mesma coisa. 35 volts. Vamos colocar agora de 100 nanofarad. E 100 picofarad. Ceramic Disc. Beleza? Bom, o que mais? Vamos colocar um LED de sinalização também, para dizer que a fonte está energizada. Vamos colocar o resistor do LED, né? Min Res 330. E vamos colocar o conector, onde vai ser colocada a entrada da tensão alternada na nossa fonte. E, por final, o borne, onde vai sair a nossa tensão contínua estabilizada de 5 volts. Então, esse conector, gente, para a gente comprar, a gente fala KRE, ok? Mas para colocar aqui no Proteus, tem que digitar assim, T-Block. Nesse caso, de 2 vias. Beleza? Então, toda placa tem que ter um ponto de entrada de energia. Então, ó, vou colocar aqui, ó, J1, T-Block, 2 cliques. Colocar aqui, ó, alternado, que é o sinal que vai entrar de uma saída do transformador, por exemplo, tá? Agora vamos criar a ponte de diodos. D1. Tá vendo, gente, esse cursor aqui, ó? Quando você aperta a tecla X, você vai trocando ele. E eu gosto muito de usar esse aqui, e daí eu vejo que o componente está alinhado horizontalmente, tá? Tá vendo? D3 agora e D4. Beleza. Vou puxar um pouco para baixo aqui. Unir o D1 com D3, D2 com D4, D1 com D2, D3 com D4. Um ponto do sinal alternado vem aqui, jogar um pouco mais para baixo. E o outro ponto vai na entrada do D2. Beleza? Neste ponto é o nosso positivo e neste ponto é o nosso negativo. Então o que eu vou fazer? Vou pegar o meu sinal de terra, onde que eu clico aqui, ó, Terminals Mode, Ground, e já vou colocar o nosso negativo aqui, ó.
Quando eu coloco ground, quer dizer que é o negativo de toda a minha placa. Ok? Dos diodos, a gente vai ter que passar por um sinal o quê? Retificador. Desculpa, retificador já é a ponte de diodos. Eu tenho que passar por capacitores para que filtre essa tensão. Então vamos lá. Ó. Capacitor de 1000 micro. Vamos ligar aqui em cima. E o negativo dele no ground, no negativo. Negativo é a parte que está achurado aqui, tá vendo? Está riscado. Depois capacitor de 1000 micro. Ah, faltou regulador de tensão, gente, me desculpe. Então, pick from libraries 7805. Como eu quero uma tensão de 5 volts, a gente vai usar o 7805. Mas se você quisesse uma tensão de 12, seria o 7812, por exemplo. Tá? Mas o encapsulamento dele, o formato é o mesmo. Então, ó, passou por esse primeiro capacitor, vamos adicionar aqui o 7805. Olha lá, o nosso regulador de 5 volts. O pino de entrada, a entrada da tensão que foi filtrada pelo capacitor. Vou baixar ele um pouquinho aqui. O negativo no negativo, né? Vou adicionar um ground aqui. Ok? Gente, o datasheet desse cara aqui, ou seja, o manual dele, fala o seguinte, que para filtrar possíveis ruídos vindos do regulador, né? Porque para ele regular essa tensão, que entra de 0 até 30 volts, desculpa, de 0 não, de 7 a 30 volts, na entrada ele regula para 5 na saída. O datasheet fala o seguinte, que podem ser gerados alguns ruídos, tá? E esses ruídos têm que ser eliminados por dois capacitores que o datasheet indica para nós, tá? Que são dois capacitores de 100 nanofarad. Então, vou adicionar eles aqui, ó. 100 nano. Esse 100 nano que eu coloquei aqui é eletrolítico. Vamos buscar um cerâmico lá. 100 nano. Capacitors. Decoupling disk. 50 volts. Vamos lá. Isso aqui ligando também no negativo. Tanto na entrada quanto na saída. Então vou adicionar um outro aqui. Deixar alinhado. Beleza, gente? Então, temos aqui o borne, onde vai ser entrado a tensão alternada, a ponte retificadora, que vai converter de alternado para contínuo, capacitor de 1000 micro, que vai estabilizar essa tensão contínua, os dois capacitores de 100 nano, que é para possivelmente eliminar possíveis ruídos que o 7805 possam gerar, tanto na entrada quanto na saída da tensão. E eu gosto também, gente, além de colocar o de 100 nano na entrada e na saída, eu coloco também de 100 pico na saída. Então vou adicionar aqui. E eu gosto de colocar um também de 100 micro. Eu já vou explicar por quê. Gente, quando você trabalha com sistemas digitais, portas lógicas, microcontroladores, microprocessadores, etc., eles precisam ter uma tensão muito bem estabilizada nos seus terminais de alimentação VCC e GND. E possíveis ruídos em microcontroladores podem fazer com que eles resetem. Né? O que eu quero dizer quando eu falo resetem? Ele está processando, por exemplo, os sinais vindos de sensores, vindo de finais de curso para acionar atuadores ou outras coisas. Só que do nada, por um ruído vindo da fonte ou uma queda de tensão na fonte,
ele pega e reseta a programação, ou seja, ele volta ao início o trabalho dele. E não é uma coisa desejada. Então o que você faz? Se você colocar capacitor na faixa de nano, pico e micro em paralelo, o capacitor é um filtro passa baixa. Então ele filtra altas frequências de ruído. Então o 100 nano ele vai filtrar algumas faixas de frequência, 100 pico outras faixas e o 100 micro outras faixas. Ok? Então se a frequência indesejada passar por esse, cai aqui e vai para o negativo. Se for da frequência que esse cara corta, já cai por aqui. E se esse não cortar, cai pelo 100 microfarad. Tá? Mas isso aqui é uma explicação um pouquinho mais detalhada que eu posso dar numa outra aula, ok? Então, feita a ponte de diodos, capacitor de 1000 micro estabilizou. 100 nano na entrada que o datasheet pede. 100 pico e 100 micro para um filtro auxiliar de frequência ruidosa. Agora a gente precisa colocar o que? O nosso LED de indicação. Então, resistor de 330. LED. Negativo. Ok? Vamos salvar. E vamos colocar o borne de saída da tensão regulada de 5 volts. Então, T-block, que é o nosso conector físico chamado KRE. Ligar aqui em cima. Vou escrever aqui, ó, 5 volts. E o pino 2, eu vou ligar o meu negativo. Ok, gente? Tranquilo? Então está feita aqui a nossa fonte de alimentação, tá? Considerando que aqui na entrada não entrará um sinal maior que 24 volts alternado, tá? Senão a gente teria que fazer uma proteção aqui para não deixar os 24 volts, desculpa, a tensão de entrada ser maior que 24 volts. Senão pode queimar o regulador e o regulador não converter o sinal de entrada para saída de 5 volts. Beleza, vamos salvar. Para a gente começar a desenvolver a placa, precisa clicar nesse ícone aqui, ó, área. Caiu no Ares, ele vai falar assim, escolha